Alô, galerinha do canal e da plataforma Bionline, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre a evolução dos seres vivos. Após a vinheta, acompanhe tudo sobre teorias evolutivas. Alô, galerinha, tudo bem? A aula de hoje nós vamos abordar as principais teorias evolucionistas, as principais teorias evolutivas. É importante destacar que a palavra evolução significa nada mais nada menos que modificação. Então tome muito cuidado. Às vezes é muito comum o aluno relacionar evolução com melhoria. Não, evoluir é modificar. Se vai modificar para melhor ou para pior vai depender da condição ambiental. Dentro do ponto de vista evolutivo, dentro do ponto de vista biológico, é fundamental que você tenha isso na sua cabeça, que o processo de evolução nada mais é do que a modificação dos organismos. E aí nós temos basicamente três teorias que são as mais comentadas. A primeira teoria é a teoria lamarckista. Jean-Baptiste Lamarck foi um dos caras importantíssimos para o processo evolutivo, para compreender o processo evolutivo. Ele foi o primeiro cara a apresentar uma teoria sistemática da evolução. Uma teoria na qual ele tinha dados, ele tinha observações, ele anotava, ele era um anatomista por excelência. E acreditava piamente na transformação dos organismos no decorrer do tempo. E foi justamente Lamarck que começou a discutir a ideia de que a evolução estava diretamente associada à adaptação ao meio. Agora, segundo Lamarck, os indivíduos da mesma espécie, eles eram iguais. Então, se eles eram iguais, se eles surgem iguais, se eles nascem iguais, como é que eles vão se modificar com o passar do tempo? De acordo com essa teoria, fiquem atentos, a modificação ambiental, uma mudança ambiental, leva a uma modificação do organismo. Eu costumo colocar nas minhas aulas que a mudança ambiental, ela induz a modificação do organismo. E como é que esse organismo vai se modificar? Por meio de uma lei clássica do estudo da evolução, a famosa lei do uso-desuso. Se você utiliza uma determinada estrutura, ela tende a hipertrofiar. Se você deixa de utilizar, ela tende a atrofiar. Mas essa característica gerada pela lei do uso-desuso, que é um caráter adquirido, ela era então transmitida. E aí eu tenho a segunda lei do trabalho associada a Lamarck, que seria a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Aí vem um probleminha. Quando você trabalha com característica adquirida somática, você sabe que ela não é herdável, que ela não é transmissível, que ela não será passada de geração a geração. A lei do uso-desuso, ela não é de um todo absurda. Há uma plausibilidade, há uma coerência. Se você trabalhar com determinados tipos de tecidos musculares, como músculo estriado esquelético, caso você use um grupamento muscular em excesso, a tendência é que ele sofra uma hipertrofia, ele aumente de tamanho. Se você deixa de utilizar um grupamento muscular, a tendência é que ele sofra uma atrofia. No entanto, aí você tem que tomar cuidado. O fato de você ter uma hipertrofia muscular ou uma atrofia muscular não determina que essa característica será repassada para a geração futura. Esse foi o grande equívoco de Lamarck. Embora, naquele período, o Lamarck sequer foi discutido, foi comentado, as pessoas não davam a mínima para o conhecimento de evolução. Anos mais tarde, vem um pesquisador chamado de August Weismann, um cara que pegou ratos em laboratório, cortou a cauda dos machos e das fêmeas e os colocava para cruzar. E todos os seus descendentes nasciam com cauda de tamanho normal. Dessa maneira, ele ratificou que a característica adquirida somática ela não era transmissível. E isso, na verdade, já era algo perceptível. O Lamarck apresentou uma ideia coerente de que a evolução estava associada à adaptação ao meio. No entanto, ele teve um erro técnico ao afirmar que a característica adquirida era passada de geração a geração. Tudo bem? Agora, tome nota. Qual é o papel do meio ambiente na teoria lamarckista? Para a teoria lamarckista, o meio atua basicamente como um agente modificador. Ele induz a modificação. Modificação esta que será obtida por meio da lei do uso-desuso. E aí, não custa nada a gente trabalhar o tradicional. O que é o tradicional? As girafas tinham todas pescoço do mesmo tamanho. Ela tinha o pescoço bem pequenininho. De tanto esticar o pescoço ficou comprido. As cobras tinham patas. Por não utilizá-las, as patas foram atrofiando. As garças tinham patas curtas. De tanto esticar as suas patas, ficaram pernaltas.
Os animais que vivem nas cavernas, por não utilizarem a visão, têm olhos atrofiados ou são cegos. Então, essas características evolutivas, elas estão associadas a essa teoria chamada teoria lamarckista. Perceba, um ponto importante, eu sempre faço esse comentário, me acompanha. A teoria lamarckista do século XVIII. E o que é isso importante no nosso contexto? Entender que no século XVIII não havia nada do conhecimento da genética. Então, basicamente, qualquer questão que enalteça a visão lamarckista, você vai ter que se preocupar com a lei do uso e desuso e com a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Tudo bem? Então, a próxima teoria que nós vamos estudar vai ser a teoria darwinista. Galerinha, por outro lado, a teoria darwinista já defendia alguns pontos interessantes, embora eles possam ser coincidentes com a teoria lamarckista, mas alguns são antagônicos à teoria que Lamarck havia proposto. Acompanhe aqui o raciocínio. Primeiro, o Darwin tinha a ideia também de que a evolução estava associada à adaptação ao meio. Entenda, é o mesmo ponto, é um ponto coincidente em relação à teoria lamarckista. Às vezes, muita gente tenta confrontar o Darwin com o Lamarck, mas esses pontos de que a evolução estava associada à adaptação ao meio ambiente não é um ponto conflitante, é um ponto coincidente. O Darwin também acreditava que a evolução estava associada à adaptação do organismo ao meio. No entanto, o Darwin acreditava que os indivíduos da mesma espécie eles eram diferentes. O Lamarck acreditava que os indivíduos eles eram iguais. Aí tem uma diferença significativa. Por quê? Porque uma mudança ambiental, de acordo com a teoria darwinista, leva à sobrevivência do indivíduo mais adaptado. E essa sobrevivência do indivíduo mais adaptado damos o nome de seleção natural. Então, se há uma mudança ambiental, há a seleção daquele indivíduo com característica mais adaptativa, com característica mais vantajosa. Acompanha? Essa sobrevivência dos mais adaptados faz com que haja reprodução diferencial dos mais aptos e, consequentemente, a transmissão dessa característica ao longo das gerações. O Darwin, embora viesse a apresentar a ideia de que as características são variáveis, ele também apresentava a ideia de que elas são herdáveis. E o Darwin defendia uma ideia conhecida como pangênese. Galerinha, o Darwin, mesmo com as limitações técnicas dele, conseguiu, de uma certa maneira, apresentar com uma certa plausibilidade a transmissão das características. No entanto, qual foi o grande problema do Darwin? Qual foi a grande dificuldade que o Darwin teve? Explicar por que os indivíduos são diferentes. Perceba que ele afirmava a diferença entre os indivíduos, mas ele não sabia explicar por que o indivíduo poderia ser mais adaptado ou menos adaptado. Ele apenas defendia a ideia da variabilidade, mas ele não sabia justificar o porquê. Agora, existem algumas situações bem interessantes. Uma delas, qual foi o papel de Malthus para a teoria darwinista? O Malthus afirmava que a população cresceria de uma forma desproporcional em relação à produção de alimentos. E as interpretações das ideias malthusianas diziam que a população cresceria em progressão geométrica e a produção de alimentos seria em progressão aritmética. Em um intervalo de tempo relativamente curto, haveria um maior número de indivíduos do que a oferta de comida, e isso geraria uma luta pela sobrevivência. O Darwin disse que essa luta pela sobrevivência já existe, com outro nome, competição. Quem vence a competição é o mais adaptado, quem perde a competição é eliminado. E aí veio a ideia da seleção natural. No entanto, o conceito de seleção natural não é exclusivo de Darwin. Um outro cara chamado de Alfred Russel Wallace chegou às mesmas conclusões que o Darwin. Ele teve as mesmas ideias que o Charles Darwin, só que ele não tinha a mesma reputação, o mesmo espaço dentro do meio científico. Então, inclusive, segundo algumas pessoas, segundo alguns biógrafos de Darwin, segundo também um livro bem interessante chamado Poder da Criação, um filme bem interessante chamado Poder da Criação, que retrata a história de Darwin, fica a dica para vocês. Ele retrata justamente uma carta que o Darwin recebeu de Wallace, com as mesmas ideias que ele havia pensado, com as mesmas ideias que ele havia imaginado de como os seres vivos se adaptavam no decorrer do tempo. O Darwin fez uma viagem ao redor do mundo a bordo de um navio chamado MS Beagle e aportou aqui no nosso litoral, Passou pelo arquipélago de Galápagos e lá descobriu, na verdade, lá teve as principais ideias acerca de como a evolução aconteceria. Ele analisou os frigilídeos, aqueles tentilhões, e percebia que provavelmente todos aqueles animais, todas aquelas aves
tinham um ancestral em comum, descendiam de um mesmo ancestral, e que a diferença dos bicos refletia a diferença alimentar, uma adaptabilidade, uma especialização de nicho ecológico, e consequentemente aquele indivíduo com aquele bico era adaptado àquela condição e àquela fonte de alimento. Vem daí a noção do conceito que ele apresentou de seleção natural. Agora, é fundamental que você saiba que no nosso dia, isso é bem perceptível, há também o que nós chamamos de seleção sexual. O que é a seleção sexual? Geralmente os machos são mais bonitos que as fêmeas. As aves machos, elas apresentam aquela como é o pavão, por exemplo, lá no meu Instagram, tem um videozinho do pavão branco, belíssimo. Ele externaliza, ele mostra toda a sua plumagem para tentar, de uma certa maneira, convencer, conquistar a fêmea. E aí a fêmea vai escolher aquele macho que seja mais forte, que seja mais bonito, porque essas características, força e beleza, muitas vezes denota saúde. Então isso é uma seleção que ela está fazendo para que os seus filhotes sejam portadores também de características vantajosas. E a esse conceito damos o nome de seleção sexual. A seleção artificial é fundamental no nosso dia a dia. Por quê? Porque é aquele tipo de seleção que nós fazemos, nós seres humanos, para obtermos mais vantagens em alguns tipos de produtos, ou quem sabe até mesmo com animais, nós somos capazes de escolher animais com características desejáveis e fazer o cruzamento desses animais. Obviamente que eles precisarão ser da mesma espécie. Então, há aí estudos que mostram gados, por exemplo, que produzem carne de grande qualidade e outros que produzem leite de grande qualidade. Então, se eu fizer o cruzamento dessas raças de bovinos, eu posso obter uma raça na qual eu tenha uma grande produção de carne e uma grande produção de leite. Isso é o que nós chamamos de seleção artificial. Então, a espécie humana, ao longo de vários anos, ao longo de milhares de anos, vem, de uma certa maneira, selecionando características daqueles seres vivos que vivem ali conosco, e aí esse conceito damos o nome de seleção artificial. Agora, galerinha, atenção! Qual é o papel do meio ambiente para a teoria darwinista? A teoria darwinista argumenta que o meio vai selecionar os indivíduos mais adaptados. Esse é o papel do meio ambiente. Diferente da teoria lamarquista que nós vimos anterior, onde o papel do meio era atuar como agente modificador. Aqui não, o meio atua como agente selecionador. Galerinha, o Darwin deixou uma lacuna. E qual foi a lacuna que o Darwin deixou? Ele não soube explicar o porquê os indivíduos são diferentes. E aí, quem foi que explicou a diferença entre os indivíduos? Uma teoria chamada de neodarwinismo. A teoria neodarwinista, por sua vez, é o que nós dizemos que é a teoria aceita atualmente. Perceba, olha o aspecto cronológico. A teoria lamarquista de meados do século XVIII, a teoria darwinista do século XIX e a teoria neodarwinista é aceita atualmente, século XX, século XXI. O que essa teoria, também chamada de teoria sintética da evolução, trouxe de novo? Ela trouxe justamente a explicação da variabilidade genética. A teoria dita neodarwinista, ela defende os princípios darwinistas de diferença entre os indivíduos, da seleção dos indivíduos mais adaptados, da reprodução diferencial destes indivíduos, da transmissão dessa característica mais adaptada ao longo das gerações. Mas o que ele traz de novo? Muitos pesquisadores como Dobzhansky, como Hugo de Vries, que eram biólogos moleculares, que eram geneticistas, começaram a estudar a evolução. Então eles foram interessantes nesse aspecto porque eles introduziram conceitos da genética à teoria evolucionista. O Lamarck e o Darwin, embora eles tivessem apresentado as suas teorias da evolução, não apresentavam o aspecto genético. Agora, a partir do momento que há essa introdução dos conceitos da genética que explicam a variabilidade entre os indivíduos, especialmente da mesma espécie, nós vamos dar o nome de neodarwinismo. Então, quais são os fatores evolutivos que precisamos levar em consideração? Vem comigo. Um deles é a mutação. Cuidado! As mutações, especialmente as mutações gênicas, são as únicas capazes de gerar variabilidade, de criar variabilidade genética. Nenhum outro que eu vou citar cria variabilidade. Eles podem amplificar. A variabilidade, um gene novo, ele é criado justamente a partir da mutação, especialmente a mutação gênica. Sabemos que não existe apenas a mutação gênica, há também a mutação cromossômica. Então, a mutação é o fator primário que gera variabilidade genética. Além disso, a mutação pode acontecer na célula somática e na célula germinal.
germinativa. E qual delas é a mais importante para a transmissão de características? A que ocorre na linhagem germinativa. As mutações que ocorrem na linhagem somática não são herdáveis, porque essas células não são responsáveis pela produção de gametas. No entanto, aquelas que ocorrem na linhagem germinativa podem ser propagadas à geração futura. Tudo bem? Então, a mutação é o principal fator que gera variabilidade genética. Um outro fator importante é a recombinação. A recombinação envolve fenômenos meióticos, como o crossing over, que é a troca de segmentos entre cromossomos homólogos, que é a troca de segmentos entre cromátides não irmãs. Tudo bem, pessoal? Então, o crossing over ou permutação, ele amplia essa variabilidade genética. E o mesmo acontece com a segregação independente dos cromossomos. Lembra que há prófase, metáfase e anáfase. E lá na meiose 1, há essa migração dos cromossomos homólogos, essa segregação ela se dá de forma independente, o que gera variabilidade, o que amplia ainda mais essa variabilidade. Além disso, nós temos a fecundação, que é a fusão do gameta masculino, originado por meiose, com o gameta feminino, também originado por meiose. Então, tanto os gametas masculinos como femininos passaram por esses dois processos e quando fecunda, redistribui tudo, mistura tudo. Por isso que eu volto a falar, a mutação ela gera variabilidade, mas o crossing over, a segregação independente dos cromossomos e a fecundação amplificam essa variabilidade. Além disso, os fluxos migratórios, a introdução de genes novos pelos povos, por exemplo, oriundos da África, oriundos do Extremo Oriente, a contribuição, por exemplo, japonesa no pool gênico da população brasileira. Então você percebe que essas populações, quando chegaram ao Brasil, quando imigraram para o Brasil, acabaram introduzindo genes novos. Então isso é um fator que aumenta essa variabilidade genética. Somado a tudo isso, nós temos o que nós chamamos de deriva gênica. Cuidado! A deriva gênica não tem nada a ver com seleção natural. É um fenômeno completamente aleatório, tá? Perceba, vamos supor que nós tenhamos uma área de floresta, onde nessa área florestal eu tenho roedores na cor marrom e roedores na cor cinza. E houve um incêndio. E esse incêndio, após o incêndio, o número de roedores cinzas aumentou em relação ao número de roedores marrons. Você não vai falar de forma alguma que os roedores cinzas são mais adaptados ao fogo que os marrons, não tem cabimento. Na verdade, assim como os cinzas aumentaram em relação aos marrons, poderia ter acontecido o contrário. É completamente aleatório, não é seleção natural. Compreenderam? Nesse contexto de deriva gênica, toma muito cuidado com um princípio chamado de efeito do fundador. Galerinha, aqui no Maranhão, lá no município de Barreirinhas, tem uma comunidade Filhos da Lua, cuja frequência de indivíduos portadores do albinismo é altíssima. Essa população ela foi fundada, com o passar do tempo, de geração em geração, o casamento foi sendo mantido entre indivíduos que faziam parte da mesma comunidade. Com o passar do tempo, o grau de parentesco entre os cônjuges foi aumentando de forma significativa, caracterizando o casamento endogâmico. E com o passar do tempo, a frequência de indivíduos albinos também foi aumentando. Você não vai falar que o albinismo lá torna o indivíduo mais adaptado. Essa frequência foi aumentando por uma questão aleatória, pelo cruzamento entre indivíduos aparentados, onde provavelmente muitos deles eram heterozigotos e portadores do gene para o albinismo, perceberam? Então, a deriva gênica, ela pode, de acordo com o efeito do fundador, aumentar a frequência de determinadas homozigoses recessivas, que dependendo da situação pode ser uma característica completamente deletéria em função das variações ambientais. O que é fundamental que você leve para sua casa, o que é fundamental que você anote no seu caderno, o que é essencial que você leve para fazer a sua prova, que o neodarwinismo ele completou aquela lacuna que o Darwin deixou. O Darwin não soube explicar porque os indivíduos eram diferentes. E aí o neodarwinismo veio e trouxe a justificativa a partir da mutação, da recombinação, do crossing over, segregação, fecundação, da migração e da deriva gênica. Tudo bem? Tranquilo até aí, pessoal? Deu para acompanhar os principais pontos das teorias evolutivas? Agora, qual é a dica? Você pegar o material na plataforma www.bionline.com.br, fazer o exercício, checar o gabarito e depois dar continuidade para a aula que vai falar sobre evidências da evolução.